Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre TypeScript. Eu vejo bastante gente com dúvida, né? Bastante gente perguntando, querendo saber o que que é, como funciona, né? Se é, realmente vale a pena usar ele. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele e nos próximos vídeos eu vou integrar ele com o React para a gente ver, né, o poder que ele dá para o nosso desenvolvimento. O TypeScript ele é basicamente um superset do JavaScript que vai compilar para JavaScript puro. Ou seja, o TypeScript ele só é usado em ambiente de desenvolvimento. Então você vai lá, vai escrever seu código, né, com o TypeScript, com a extensão do arquivo, né, .ts, e ele vai passar pelo compilador e vai transformar em JavaScript puro. Com isso, você pode controlar qual vai ser a saída. Por exemplo, quando você escreve em TypeScript, a gente vai ver um pouco mais para frente aí, ele tem todas as features mais novas do JavaScript. Assim. Por exemplo, você vai conseguir escrever com class, escrever com interfaces, com várias coisas que com o JavaScript puro você não conseguiria. E você consegue escrever numa versão mais atualizada. E seu código, quando for compilado, você pode compilar numa versão antiga do JavaScript. Aí você consegue rodar em qualquer browser, no Node, de qualquer forma que não precise do... Vamos supor, se você quer rodar, fazer um código lá com classe, com tipagem e tudo mais, e só que você vai rodar num browser mais antigo. Tudo bem, você vai lá, escreve no TypeScript, né, já com class, com interface, com anotações mais novas. Você vai compilar ele para uma versão antiga do JavaScript, que o TypeScript te deixa escolher qual versão você vai compilar. E pronto, aquele arquivo final JavaScript você consegue rodar num browser mais antigo. Então, ele é só a nível de desenvolvimento, tá? Só para te dar mais segurança na hora do código, para te dar a certeza, né, que seu código está ok, que você não está fazendo coisa errada durante o desenvolvimento. Então, como eu disse, ele é basicamente ali um superset. O que que é isso? Ele é uma camada que fica acima de uma determinada linguagem de desenvolvimento, tá? Não é específico do JavaScript. Em várias linguagens de desenvolvimento, né, tem o conceito do superset. Aqui no JavaScript, ele é, por exemplo, assim. Vamos supor que você estivesse programando antes de sair o ES6, lá para 2013, mais ou menos. Você está lá programando no ES5 e tal. No ES5 ele não tem as classes, não tem várias coisas que no TypeScript, nesse mesmo ano, já tinha. Então, por exemplo, se eu estou programando em ES5 e coloco o superset, que é uma camada com outras features, com outras escritas por cima, eu mesmo utilizando o ES, né, estando antes do ES6 ser lançado, eu já conseguiria usar classes, já conseguiria usar módulos, outras coisas que só foram lançadas no S6, mas que com o TypeScript eu já tinha todo esse ecossistema. Então ele basicamente normalmente ele está sempre um pouco à frente do JavaScript. Ele tem anotações diferentes, ele tem ele traz todo um ecossistema diferente de anotações, de coisas, né, de features, para dentro da linguagem de desenvolvimento que você está. Então, por exemplo, assim, tenho um arquivo aqui, né, hello.ts, estou escrevendo meu código lá com class, com interface, né, com tudo que ele tem de mais moderno, de validação de código, de tipagem, tudo. Ele vai passar pelo compilador e quando ele compilar, ele já vai fazer todas as validações. Então, se tiver algum erro tem um parâmetro numa função que eu não passei, então ele já vai dar erro na compilação. Ele não vai nem ele vai gerar o código, mas ele vai falar, tá com erro aqui e tal. Então, conserte. E aí vai gerar o meu arquivo JS, como eu falei, ali eu escrevi com class, tudo mais, e ele compilou para uma versão mais antiga, com function. Então, esse é uma das vantagens. Você pode escrever utilizando tudo que o JavaScript, né, tem de mais novo, que ele vai compilar para uma versão mais antiga, que você pode rodar em browser antigo e tudo mais. O que eu falei da validação do código por exemplo, o JavaScript, ele só vai ser... a validação dele é feita durante a execução. Então, você só vai saber se aquela função está com erro na hora que ela for chamada no seu código, na hora que o seu usuário for lá e acessar aquela tela
ou acessar aquele endpoint. O TypeScript não. A hora que você compila, ele já mostra os erros na hora. Ó, tem um parâmetro aqui que é obrigatório e você não passou. Sei lá, você está atribuindo um number para uma string, para uma variável que é string. Então, tudo que é erro, assim, de validação, ele vai conseguir validar em tempo de compilação. Então, dependendo, ele não vai nem gerar o código, né? Ele não vai nem... Se você já tiver o arquivo gerado, ele não vai nem atualizar o arquivo com o código novo, enquanto você não corrigir esses erros. Como eu falei já, ele é utilizado só em ambiente de desenvolvimento. Então, o arquivo que vai para produção é o compilado, é o arquivo JavaScript mesmo, o .js. Então, se você vê que está dando erro ali já na compilação, é lógico, esse arquivo final não vai nem para produção, enquanto você não corrigir, tá? Então, isso vai dar muito mais segurança no seu código. Você sabe que tudo que você está fazendo ali, todos os parâmetros para as funções você está passando, as validação de tipo ali, você não está atribuindo uma string por um number, fazendo comparações de strings com number. Então, toda essa validação ele te dá em tempo real. Você tem muito mais segurança para que o código que você está passando para produção ele está ok. Tá? Então, ele te dá muita segurança no seu código. Como eu falei também, ele compila para várias versões do ES. Então, você escreve lá, né, como eu disse, com tudo que tem de mais novo, né, tudo que o TypeScript te dá de mais novo, de anotações novas, e você pode compilar para uma versão antigaça lá do ES, que ele vai compilar normalmente, e esse arquivo vai ser um arquivo JavaScript válido, que você pode usar no browser, em qualquer lugar. Como a gente tem muito uso de tipo, né, você consegue falar os parâmetros, esse parâmetro vai ser number, esse vai ser string, esse vai ser boolean, e a saída dessa função vai ser uma string. Então, se você estiver desenvolvendo, né, em uma equipe, o outro cara que abrir o seu código, ele vai entender, vai ver, putz, eu preciso passar um number, ele vai retornar uma string essa função. Então, você já fica com uma mini documentação ali no próprio código. E isso também é melhor para refatorar. Se você cria uma função X, que ela é usada em vários pontos do seu sistema, se você muda o parâmetro, se você muda a saída, todos os outros pontos que está utilizando essa função, vai começar a dar erro, como eu disse, já na compilação, já em tempo real. Então você não tem perigo de, eu tenho uma função que é usada em vários pontos do meu sistema, mas eu esqueci de alterar em um ponto lá. Na hora na correria ali, eu adicionei um parâmetro a mais e esqueci de adicionar lá na chamada dela. Então, aqui com o TypeScript você não tem esse perigo de esquecer de passar o parâmetro e tal, porque ele não vai deixar você compilar o código se não tiver tudo correto. Se você trabalha com front, por exemplo, com React, ele consegue trazer bastante do conceitos de back-end para o front, por exemplo, interface. O React já usa bastante classe, né? Mas você consegue usar interface, principalmente interface, que era utilizado bastante em Java, C Sharp. Você consegue trazer ele para o front também. Como ali no front trabalha com muito dado, muita validação, né? Então você consegue validar ali, criar interfaces para uma determinada rota da API. Então você sabe que aquela rota vai sempre retornar um objeto X lá, né, com as propriedades nome, e-mail e etc. Então, para trabalhar no front, você tem muito mais segurança de que você está acessando a propriedade certa daquele objeto. Eu já vou mostrar mais para frente aqui para vocês entenderem melhor, tá? Para começar é muito simples, você só precisa, né, ter o npm instalado. Aí você instala o TypeScript, né, com "-g", para ele instalar global. Aí você vai lá, cria o seu arquivo .ts, escreve, né, o código lá, dá um tsc e o nome do arquivo, né, que é o compilador do TypeScript, esse tsc. E você vai lá e executa esse arquivo JS, que é o arquivo, como eu disse, que vai para produção, o arquivo final. Um Node ou, né, chamando no browser, etc. Tá, agora eu vou dar alguns exemplos mais na prática para vocês entenderem. Esse código aqui eu vou disponibilizar no GitHub depois para vocês acompanharem com calma, mas aqui eu só vou fazer algumas... vou mostrar bem básico, tá? Que a gente vai tentar abordar um pouquinho melhor, né, exemplos reais quando a gente trabalhar integrar ele de fato com o React.
Então, eu vou criar, pode criar um arquivinho assim, né, com o nome que vocês preferirem. É que eu vou criar um api.ts. Vamos supor que esse aqui é a nossa API. Por exemplo, criei um arquivinho .ts, né? E aqui eu consigo já utilizar tudo que o TypeScript nos dá de anotação, né? Por exemplo, ó, eu consigo utilizar classe, então, quero criar uma classe que vai trabalhar com fila. Então eu crio aqui classe, eu tenho uma propriedade privada que eu só posso chamar ela aqui dentro, eu não consigo chamar esse data fora. Só que, como eu falei, a questão da segurança do código, eu quero criar uma interface, por exemplo, iData. Normalmente as interfaces, por convenção, a gente sempre nomeia com i, né? I alguma coisa, e o nome da interface. Mas é só uma convenção. A interface ela é basicamente um contrato que você fala que aquele determinado objeto tem que seguir esse conjunto de valores. Por exemplo, o meu data, né, a data que eu vou receber para essa classe, ela tem o que? Por exemplo, ela vai ter o name, que vai ser uma string, ela vai ter vou pôr o ID aqui, né? Por exemplo, ela vai ter um ID dela, né? Eu vou pôr um number mesmo, vou pôr se ela está ativa ou não, que ela vai ser boolean, e acho que por enquanto só. Então, ele é basicamente um contrato e para o objeto que eu especificar essa interface, esse objeto obrigatoriamente vai ter que ter essas três propriedades. Então, se eu vim aqui no data e colocar dois pontos, né, iData, ó, ele já vai começar a dar erro aqui no próprio editor, ó. Ele está falando, né, que o tipo undefined, né, não tem tal. Por quê? Ele já está reclamando que ele não tem as propriedades. Porque aqui eu tô falando que ele é um objeto. E aqui eu estou falando que ele é um array. E automaticamente, quando eu falo que ele é um objeto, ele espera que eu passe os valores. Mas nesse caso, como é um array, né, se eu só fizer assim, ele já entende que vai ser um array com todos esses valores. Aquele erro que ele estava dando era, por exemplo, assim, ó, se eu for declarar, vamos supor, eu declarar um objeto que vai ser passado para essa classe. Então, por exemplo, o const data vai herdar aqui tudo que tem na nossa interface. Então, por exemplo, ele vai ser um objeto. Ele já requer que eu inicialize ele. Então ele está falando que o tipo vazio, né, o abre e fecha chaves aqui, não é atribuível para o iData. Por quê? Porque está faltando o ID. Então vamos supor, vou passar aqui, ó. E com o VS Code, acho que a maioria dos editores, mas o VS Code que eu já estou acostumado, né, ele já te dá todas as propriedades. Por exemplo, se eu apertar, né, o Ctrl espaço, ó, ele já dá, ó, as propriedades que eu preciso passar é o active, o name e o ID. Então, por exemplo, ó, o ID, vamos passar 1, o name, por exemplo, vamos por data 1 e o active vou por false. Beleza, agora sim, ele parou de dar erro, por quê? Porque a gente cumpriu aquele contrato que a gente tinha definido, passou o nome, né, passou o ID, passou o nome, passou se está ativo ou não. Se por acaso no desenvolvimento, ali na correria, eu falar, estou ali na correria do dia a dia, em vez de passar um number, eu passei uma string. Ele automaticamente ele já vai dar erro, ele vai falar que string não é atribuível para o tipo number, que a gente mesmo definiu aqui em cima. Então ele não vai deixar você prosseguir se você não tiver com o código ok. Tá? Então isso vai dando mais segurança para a gente trabalhar. Interface é um uso extremamente recorrente, principalmente quando eu estou desenvolvendo com React, para me dar a segurança que eu estou passando os valores certos para aquela função, que os dados da API tá certo. Vamos supor, eu vou receber um array, né, da API que vai ter esses três valores. Aí a hora que eu fizer o loop, eu sei que para acessar aquele carinha, ele vai ter o name, vai ter o active. Então isso diminui, né, a chance da aplicação quebrar, porque em vez de eu passar
tava vindo da API, tá vindo nome, por exemplo, aí na minha chamada no loop eu passei ponto .name. Com o TypeScript não tem esse perigo, porque se eu já declarei uma interface falando que ele vai ser esse contrato, eu sempre vou ter lá o meu autocomplete lá, né? Ó, tanto que a hora que eu já passei os 3 valores, ele nem me dá mais a sugestão. Então, por exemplo, se eu vim aqui, né, putz, eu não lembro qual que era aquele parâmetro lá que tava no... Eu não lembro se era name, se era nome, se era... Então aqui, ó, com o próprio autocomplete, eu já sei, ó, a propriedade. Então não tem perigo de eu chamar a propriedade errada e a aplicação quebrar porque eu passei o nome da propriedade errado. Aí aqui, né, com a classe, a gente pode criar métodos, por exemplo, né, o create. O create aqui, ele vai receber o que? Vai receber pode ser um item. Mesma coisa, aqui vai, né, ser de acordo com a nossa interface iData. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso this.data, né, que é o contexto data aqui dessa classe. A gente vai fazer aqui um spread e inserindo esse item novo. Opa. Então o que a gente fez? A gente criou um método, né, dessa classe, create, que vai receber esse item, que tem todas essas propriedades. E a gente vai fazer o que? Vai pegar o data, que está nesse contexto aqui, vai espalhar ele. Tá? Isso aqui é do ES6, mas como a gente está usando TypeScript, a gente consegue acessar tudo isso normalmente, né? Sem usar Babel, sem usar nada. Então a gente vai usar aqui o spread, né? Vai espalhar. A gente vai fazer o que? Esse data vai ser um array com tudo que já tinha anteriormente no data, mais esse objeto novo aqui. Então ele vai basicamente dar um push, né? Se eu viesse aqui e fizer ponto .push item, seria a mesma coisa, né? Só que aqui eu estou trabalhando com imutabilidade, né? Em vez de mutar direto o objeto. Como eu trabalhando com classe, você precisa instanciar esse carinha, né? Então, por exemplo, const q igual a new kiwi. Beleza, agora eu já tenho a instância, né, da nossa classe aqui. Então, se eu quiser falar ó, kiwi, eu já consigo acessar o método dele que o próprio editor já dá aqui. .create, vou passar o que? Esse carinha aqui em cima, aqui, ó, que eu já declarei ele aqui, data. Ó, ele já está dando um erro aqui, ó. Ó, estou esperando um argumento, mas você não está passando nenhum. Então, beleza, vou passar o data, o erro já sanou, tá tudo em ordem. Se, por exemplo, eu passasse, como eu falei que esse item, ele tá de acordo com o nosso contrato iData, se eu viesse aqui, por exemplo, eu passasse um outro objeto, né? Em vez de ser esse objeto aqui, eu passasse um objeto, sei lá, com nome e, sei lá, qualquer outro parâmetro. Ó, ele já vai começar a dar erro. Ó, o parâmetro nome, teste, né, não é atribuível para o parâmetro do tipo iData. Então, isso te dá a segurança que você está passando todos os parâmetros que esse objeto aqui exige. Aqui também o autocomplete já funciona. Ó. Esse item é o nosso objeto, né, de acordo com esse contrato. Então, se eu vim aqui e der um Ctrl espaço, ele já vai dar ó, as 3 propriedades. Aí, se eu for completando, né, ele já vai também sanar os erros. Ó, o ID, né? Opa. Ó, o ID 1 e active true. Ele também entende, porque é a mesma coisa que aqui, né? O objeto, só que aqui eu estou declarando o objeto, né? Antes de eu passar ele para dentro do parâmetro. Mas aqui, ó, né? Substituir aqui pelo ID. Pronto. Se eu quiser criar mais um método aqui, por exemplo, show. Aqui ele só vai dar um console log, né? Nesse this.data. Então, ó, com o TypeScript a gente tem validação de tipo, tem validação aqui em tempo real, né? Dependendo do editor que você estiver usando. Ele te dá muita segurança para o seu código, deixa o código mais bonito, né? Você tem toda a validação do tipo. Aqui eu consigo falar qual vai ser a saída dele. Deixa eu ver se ele...
aqui ele não vai deixar porque ele vai retornar, mas eu consigo, né, falar, ó, qual vai ser a saída dele, se ele vai retornar um void, né, se ele vai retornar um boolean. Ó, por exemplo, se eu falar que ele vai retornar um boolean, ó, ele já está dando erro, ó. Tá, então ele vai dando tudo erro já em tempo real. Que eu posso falar, né, que essa função vai retornar void. Então eu consigo falar qual vai ser a entrada e qual vai ser a saída. Aqui, opa, esqueci de um detalhe aqui do return, né? Acho que agora sim. Ah, tá, agora sim, tinha esquecido do return, tava achando estranho. Então, ó, ele vai retornar o que? Essa função vai retornar, quando eu coloco aqui na frente dos parâmetros 2 pontos, eu posso falar qual que é o tipo de retorno que essa função vai ter. Então ele vai retornar um iData. Se eu pôr aqui, sei lá, 2 pontos string, ele já vai estar dando erro. Ele está falando que o iData, né, não é atribuível para o tipo string. Então ele te dá muita segurança. O TypeScript ele vai travando assim, o desenvolvedor, vai cercando ele para ele não fazer coisas erradas, né? Coisa escrita errada assim por besteira, né? Então, ó, se eu passar pelo compilador esse arquivo, ele vai gerar, ó, passei pelo compilador, né? Ele gerou aqui já. Vou fechar esse arquivo aqui, porque às vezes ele dá erro de duplicidade por ter 2 arquivos abertos. Ó, ele gerou um arquivinho aqui. Então vamos lá, ó, eu escrevi aqui, né? Tudo bonitinho, com interface, com class, né? Com criação de método e tudo mais. E o nosso arquivo final saiu esse arquivinho já um pouquinho mais feio, né? Porque ele tenta dar uma minificada, né? Remover os espaços. E aqui ele já compilou para uma versão mais antiga do ES, então não tem classe. Aqui as interfaces não vai junto, né? Porque como eu disse, é só para ambiente de desenvolvimento. O nosso data lá que estava com spread virou um concat, entendeu? Então ele compilou para uma versão mais antiga do nosso do ES. Aqui, por exemplo, eu esqueci de fazer a chamada. Se eu fizer aqui, né, ponto .show, vamos compilar de novo. Se eu vim aqui e der um node, né, api.js, ele já compilou normal, né, ele inseriu, fez a criação, né, o create. Vamos abrir o outro aqui. Ou seja, ele chamou o create, depois chamou o show, né, que é só esse console log aqui. Então ele inseriu o nosso carinha e devolveu o array com esse nosso objetinho. Então, esse é basicamente só uma introdução, né, do poder do TypeScript, só para vocês verem que ele realmente é muito útil para o nosso desenvolvimento. Tem mais um truque aqui. Se eu der um tsc init aqui dentro da nossa pastinha, tsc -init, ele vai fazer o que? Vai criar um nosso arquivinho de configuração. E aqui tem várias coisas. Por exemplo, aqui eu consigo falar qual vai ser a nossa saída. Qual vai ser a nossa saída do nosso arquivo .js. Por padrão ele está com ES6. Mas aqui ele até dá algumas sugestões das versões do ES. Por exemplo, em vez de ES6 eu quero pôr ES 2017. Então a nossa saída desse nosso arquivo, que estava desse jeito, agora ele vai mudar. Que esse aqui estava com ES6, então agora ele vai ser com ES 2017. Então, se eu der só um tsc, ele já, sem, né, especificar o arquivo, ele vai pegar todos os arquivos que estão nessa pasta e vai transpilar todos eles, de acordo com o nosso tsconfig. Então, só vou dar só tsc. Beleza, ele já recompilou, né? Agora sim, ó, ele já tem uma notação já mais nova, né? Com classe, constructor e tudo mais. Porque a gente mudou a configuração de saída para cá, ES 2017. Então você pode brincar. Como eu disse, né? Eu quero desenvolver com tudo do mais novo, né? Com class, com spread, com módulo, né? Com import, com tudo que eu tenho de mais novo. E compilar para uma versão antiga do JavaScript, que vai rodar num browser mais antigo ou numa versão antiga do Node. Então, com o TypeScript você consegue fazer isso, sem passar pelo Babel, sem nada, pelo próprio compilador do TypeScript. Vou dar só o último exemplo aqui, antes de fechar. Eu vou remover esse active aqui.
ele vai começar a dar erro, né? Porque eu não estou passando todas as propriedades, mas vamos supor que eu não vi o editor dando erro aqui, né? Esse nosso erro aqui no editor. Só apaguei ali para a propriedade e vou passar pelo compilador de novo. Ó, na compilação ele já vai estar dando erro, ó, que a propriedade está ativa e está faltando. Se eu for vir aqui no meu arquivo, ele vai compilar, só que ele vai estar alertando a gente, ó, beleza, compilou, só que compilou com erro. Então, né, corrige o erro aí. Ó, ele vai dando erro, né, como eu disse, em tempo de compilação, não em tempo de execução. Então, eu não preciso esperar esse carinha ser chamado para mim saber que ele está com erro. Na compilação, o TypeScript já faz já varre, né, e já vê que a gente está com erro. Agora eu voltei a propriedade e ele voltou a compilar normalmente, já atualizou tudo em tempo real. A compilação é rápida, tá? Então, assim, eu vou gravar mais vídeos falando sobre a integração dele, né, com o React, para, como eu disse, para travar, né, o desenvolvimento no sentido de a gente não fazer besteira, né? Não passar propriedade errada e mostrar como que a gente integra ele com o React, né, que tem algumas jogadinhas aí. Bom, por enquanto é só, né? É só para mostrar um pouquinho aí do poder do TypeScript. Eu vou deixar um livro na sugestão aí, que é um livro muito bom do TypeScript, que é bem simples e bem direto. Eu aprendi bastante com esse livro, que é ele é bem curto, então você não precisa ficar lendo. Os textos não é muito grande, é sempre direto, com exemplos bem claros. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!